irmãos abram aí as suas Bíblias, lá no livro do Apocalipse, e nós vamos ali meditar sobre esta igreja, uma das igrejas do livro do Apocalipse, uma das 7 igrejas, né? Então nós temos a igreja de Éfeso, temos a igreja de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Então são 7 igrejas contidas aí no livro do Apocalipse, né? E a igreja que nós vamos nesta noite estarmos pensando sobre o que o Senhor quer falar ao nosso coração através da vida dessa igreja, da realidade de fé dessa igreja, a igreja de Esmirna. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, fala da igreja de Esmirna. Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. E diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulações, ou tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para a gente poder entrar na realidade, na vida, né, na história dessa igreja, nós vamos ter que falar um pouco sobre quem escreveu as 7 cartas, né? Vamos contextualizar um pouco, vamos falar um pouco sobre quem foi o autor das 7 cartas. O autor das 7 cartas, né, e do livro do Apocalipse foi o apóstolo João, né? O apóstolo João foi aprisionado na ilha de Patmos, né? E ele foi o autor do livro do Apocalipse, das revelações do Apocalipse, e o autor das 7 cartas escritas às igrejas, né, que estão contidas aqui no livro do Apocalipse. E isso aconteceu mais ou menos ali do ano 70 em diante. E nesse período, irmãos, quem estava reinando, dominando sobre a terra era o Império Romano. Então muitos imperadores famosos subiram, né, ao trono do Império Romano, e no primeiro século esses imperadores dominaram ali o mundo, em função de todo o poder e autoridade que eles recebiam do Império Romano para governar a terra. Então eles governavam a terra toda. Os impérios estavam debaixo do governo do Império Romano. E eu coloquei aqui alguns nomes, né, de alguns imperadores que governaram Roma nesse primeiro século. Então nós temos aqui Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, é bastante conhecido, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano e Gal. Então aqui nós temos esses imperadores, foram eles que governaram aí nos primeiros 100 anos, né, depois de Cristo. E o apóstolo João, ele estava no meio de toda essa situação. Até o ano 64, né, depois de Cristo, a perseguição que a igreja sofreu não foi tão forte. Era uma perseguição mais racial, imposta pelos judeus. Os judeus perseguiam demais os cristãos, porque eles olhavam para o cristianismo como uma seita que se opunha ao judaísmo. Então, até o ano 64, a igreja sofreu uma perseguição leve, imposta pelos judeus. Mas a partir de 64, a coisa ficou difícil para os cristãos. Por quê? Porque Roma foi incendiada, né? E a culpa desse incêndio foi colocada nos ombros de quem? Dos cristãos, né? A culpa, né, desse incêndio que aconteceu em Roma foi uma catástrofe a nível assim estratosférico naquela época, né? Porque queimou grande parte da cidade,
queimou ali o lugar onde era a feira, onde havia muitos mercados, enfim, o prejuízo foi grande, e o povo se levantou, o povo queria saber quem foi que botou fogo em Roma, e os estudiosos, muitos estudiosos, entendem que foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma, porque ele era um homem manipulador, um homem cruel, um homem que tinha manias assim de grandeza que ele não conseguia controlar. Então o que dava na cabeça dele, o que ele queria fazer, ele fazia. Então muitos dizem que, tomado por esse desejo de se sentir grande e todo poderoso, né? Tem uma palavra que eu acho que conceitua isso, que é megalomania, né? Que é a pessoa que tem complexo de grandeza. Ele pega e manda colocar fogo em Roma, porque ele queria pintar um quadro com a Roma pegando fogo, enfim. Muitos estudiosos alegam que Nero foi o autor desse incêndio, mas para ele não ficar mal com os romanos, ele colocou a culpa nos cristãos. Então, a partir daí, o que houve? Uma junção de esforços entre os judeus e os romanos para perseguir a igreja. E a perseguição contra a igreja realmente ficou pesada. Aí os cristãos começaram a ser perseguidos duramente, não pelos judeus somente, mas pelos romanos também. E aí muitos cristãos foram queimados vivos. Eles queimavam o cristão, colocando ele numa estaca, e colocavam essa estaca nas estradas, e ali os cristãos iluminavam, com seus corpos pegando fogo, iluminava a passagem daqueles que passavam naquelas estradas. Então olha só a crueldade, né? Então até morrendo o cristão é luz, né? Até morrendo o cristão está iluminando o caminho para os outros passar. Muitos cristãos morreram comidos pelas feras no Coliseu, leões, animais selvagens. Os cristãos eram atirados lá nas arenas e eles eram ali devorados pelas feras que ali existiam naquela época. Principalmente a partir do ano 70, quando o Coliseu foi inaugurado, né? E aí eles começaram então a desenvolver essa prática, e os cristãos eram o alvo principal de toda essa perseguição. E aí nós temos a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna ela estava situada nesse contexto, né, de perseguição, nesse contexto, irmãos, de sofrimento, nesse contexto, irmãos, difícil que a igreja estava passando. E o apóstolo João, diz a história, né, a tradição cristã, que ele era pastor da igreja em Éfeso, e ele não se dobrou diante do imperador, que exigiu que ele renunciasse à sua fé, e ele não renunciou à sua fé. Então o imperador mandou que prendessem João e levassem ele para a ilha de Patmos, que era uma prisão em forma de uma ilha, e as pessoas ficavam confinadas ali até a morte, e ele foi enviado para lá. E lá ele começa a escrever a todas as igrejas, as 7 igrejas, e dentre todas elas estava a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, irmãos, ela era a igreja mais pobre dentre todas as igrejas, das 7 igrejas. E além de ser pobre, ela era uma igreja sofredora, ela era uma igreja perseguida, ela era uma igreja aprisionada. Então essas 4 características eram marcantes na vida daquela igreja. Ela era pobre, sofredora, aprisionada, né? E ela era uma igreja perseguida, né? Perseguida, pobre, aprisionada e sofredora. Então ela tinha essas características. E aí a gente olha para uma igreja que está vivendo no meio dessa situação de aprisionamento, de sofrimento, de perseguição, de pobreza, e olhando para essa igreja, a gente percebe que ela tem uma mensagem de Deus para a igreja de hoje. Essa igreja, vivendo nesse contexto de dificuldade, ela tem uma mensagem para a igreja de Cristo hoje, a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja batista no Jardim Itatiaia. Essa igreja tem uma mensagem para cada um de nós. E sabe qual é a mensagem que essa igreja ela tem para nós, irmãos? É uma mensagem encorajadora. A mensagem dessa igreja é a seguinte: em meio a todo o contexto de sofrimento, em meio a todas as situações de morte que nós possamos estar vivenciando, é possível permanecer firme, é possível ter esperança, é possível avançar quando nós olhamos para o Senhor da igreja e diante das promessas que Ele nos fez, nós permanecemos fiéis a Ele
até o dia da nossa morte neste mundo. Ou seja, não importa o cenário de dificuldade, não importa o cenário de luta que você possa estar vivendo, é possível ficar firme na fé, é possível ter esperança quando nós olhamos para o Senhor da igreja, que é Cristo, e diante de todas as promessas que Ele nos fez, nós permanecemos fiéis a Ele até o dia da nossa morte. A vitória dessa igreja, a condicionante de vitória para a vida dessa igreja estava na sua fidelidade. A frase que determina o compromisso que essa igreja tinha com Deus está aqui no final do capítulo 10: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ou seja, essa igreja, o papel dela era permanecer fiel até a morte, diante de tudo que ela estava enfrentando naquele período. Então, para nós hoje, que queremos permanecer firmes na fé, que queremos ter esperança de vitória em Deus, qual é a mensagem dessa igreja para nós hoje? Ser fiel até a morte. Irmã Ana, seja fiel até a morte. Irmão Sebastião, seja fiel até a morte. Irmã Marlene, pastor Gaudilei, ser fiel até a morte. E o Senhor nos dá algumas razões para nós sermos fiéis até a morte. Primeiro, ser fiel até a morte, porque aquele que te salvou, ele morreu, reviveu e venceu a morte. Amém? Ser fiel até a morte, por quê? Porque aquele que te salvou, ele morreu, ele ressuscitou, está vivo e venceu a morte. Então, quando Jesus ele se apresenta para essa igreja, através do anjo, da igreja, ele diz assim: escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Só assim, só para esta igreja, Jesus se apresenta dessa forma: aquele que foi morto e reviveu. Por quê, irmãos? Porque aquela igreja ela estava sendo oprimida pelo medo da morte. Muitos cristãos ali estavam vivendo debaixo de um medo da morte, porque todos os dias, os cristãos de Esmirna, eles eram ameaçados de morte. Se você não negar a sua fé, você será preso e possivelmente você será morto. Se você não negar Cristo, possivelmente você será preso, você será morto. Imagina, você vai trabalhar, no meio do caminho alguém chega para você e fala: se você não negar a sua fé, você será preso e possivelmente você será morto. Então a morte era algo muito presente na vida dos cristãos daquela época. A morte era algo que estava rondando a vida dos cristãos, e muitos estavam já enfraquecendo, muitos estavam desanimando, muitos estavam ficando ali, de certa forma, abalados. Por quê? Porque a morte estava constantemente diante deles. E aí, naquele momento, o que acontece? O Senhor se levanta dizendo: espera aí, vamos mudar essa situação. Eu sou aquele que morreu e eu sou aquele que reviveu. Eu venci a morte. O que o Senhor estava dizendo para a igreja? Ele está dizendo: igreja minha, não tema a morte. Igreja minha, não permita que a morte seja o centro das suas atenções. Se algo precisa ser o centro da atenção na sua vida, não deve ser a morte, deve ser eu, porque eu venci a morte. Se algo tem que ser o centro da atenção na sua vida, não deve ser o medo, não deve ser a angústia, não deve ser a tristeza gerada pela morte, deve ser eu, porque eu venci a morte. Não tenha medo do poder destrutivo da morte, antes se alegre com o poder abençoador que eu tenho para liberar sobre a sua vida. Porque se a morte tem poder de destruir, o Senhor, tem o poder de te abençoar. Então não tema a morte, não tema a morte, porque ela não tem a última palavra. Quem tem a última palavra sou eu, porque eu venci a morte. Então naquele momento Jesus ele estava o quê? Trabalhando através do anjo da igreja para encorajar os crentes e colocar paz no coração dos crentes diante da morte, diante dos sofrimentos, diante das lutas que aquela igreja estava passando naquele momento, procurando mostrar que a última palavra não está com a morte, a última palavra está com o Senhor. Amém, igreja? A última palavra não está com a morte, a última palavra está com o Senhor. É com o Senhor.
é Ele que determina se nós vamos morrer ou se nós vamos viver. A tradição cristã, isso não está na Bíblia, está na tradição cristã. Diz que João, quando ele foi aprisionado, eles, para usarem a vida dele como exemplo, para que nenhum cristão mais seguisse a Cristo, a tradição cristã diz que João foi jogado vivo num caldeirão de óleo fervente, para que ele fosse morto e ele servisse de exemplo, para que todos os cristãos que vissem ele sendo morto, derretido naquele óleo, ninguém mais seguisse a Cristo. Só que aconteceu, jogaram João no caldeirão e não aconteceu nada. Ele não se queimou, nem os seus cabelos foram chamuscados. Tiraram ele daquele caldeirão ileso. Então isso não está aqui na Bíblia, está na tradição cristã. E é complicado, porque a gente tem que pregar o que está na Bíblia. Mas vamos imaginar, irmãos, que realmente isso tenha acontecido, que realmente jogaram João no caldeirão de óleo fervendo, e ele saiu daquele caldeirão ileso. Ele não teve queimaduras de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, ou seja, nada aconteceu com ele. Aí eu pergunto, se isso aconteceu realmente com João, pergunto para os irmãos, é fácil matar alguém que Deus quer manter vivo nessa terra? É fácil, irmãos, tirar a vida de um crente que Deus quer manter vivo? Não é, irmãos. Ou seja, se Deus quer que a pessoa viva, não é qualquer situação de morte que vai vir contra a vida daquela pessoa e vai tirar a vida dela. E aí, quando eu olho para essa realidade, eu penso em Daniel na cova dos leões. Sim ou não? Ele foi jogado lá para ser morto. Ele foi morto? Não. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados aonde, irmãos? Na fornalha de fogo ardente. O que a palavra de Deus diz? Que eles foram tirados de lá ilesos, né? Sem queimadura alguma. Aí eu pergunto para os irmãos, é fácil matar alguém que Deus quer manter vivo? Não é, irmãos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que essa realidade ela deve trazer segurança no nosso coração. Se nós somos pessoas que temos Cristo na nossa vida, se nós somos pessoas que servimos a Deus, Ele guarda as nossas vidas. Não é qualquer situação que vai vir contra nós que vai prevalecer. Não é qualquer situação que vai se levantar contra nós vai prevalecer, porque o Senhor nos mantém vivos durante o tempo que Ele quiser nos manter aqui, para cumprir propósitos espirituais que Ele tem na nossa vida. Se Ele tem um propósito contigo nessa vida, Ele vai manter você em pé. Ele vai manter você diante das situações que possam se levantar contra você para tentar destruir a tua vida, mas não vai conseguir, porque é Ele que determina o seu viver e o seu morrer. Não é o diabo, não são os homens ímpios e nem a própria morte, porque Ele diz: eu fui morto e eu revivi. Em outras palavras, eu tenho domínio sobre a morte, eu controlo a morte, eu controlo a própria morte. Ou seja, então, descansa em mim, eu tenho poder para te proteger diante de toda e qualquer situação de morte. Amém, igreja? Se você abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel 2, capítulo 6, abra a sua Bíblia, 1 Samuel 2, 6. O que está escrito aí, Eliane? Isso. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir da sepultura. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo? Que o Senhor é quem te dá a vida. Ele determina o dia que ela será ceifada, e Ele determina o dia da sua
Ressurreição. Ele te dá a vida, Ele determina quando essa vida vai se encerrar, e Ele determina quando você vai voltar novamente à vida através da ressurreição. Em outras palavras, o Senhor está no controle da sua existência nesse mundo. Então, o Senhor queria colocar paz no coração dos crentes, porque os crentes de Esmirna, eles estavam angustiados, eles estavam com medo, eles estavam aflitos, porque os problemas vieram sobre a vida deles, e a morte estava sendo um instrumento usado poderosamente pelo inimigo para colocar medo, pânico no coração deles naquele momento. Mas o Senhor entrou com a sua palavra dizendo: não temas, porque eu morri, eu ressuscitei, eu venci a morte. Então a morte não está no controle, as circunstâncias não estão no controle, os problemas não estão no controle, os sofrimentos não estão no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua vida. É eu que controlo a sua vida, é eu que determino quando as coisas vão ou não vão acontecer com você. Então nessa noite, é isso que o Senhor quer dizer para você que está aqui nessa noite: descanse em mim. Não fique olhando para os seus problemas, não fique olhando para as coisas ruins e difíceis que o mundo tem preparado ou lançado contra você. Porque se você ficar olhando para essas coisas, você vai desanimar, você vai se entristecer, você vai perder as forças. Mas se você olhar para mim e reconhecer que eu sou Deus na sua vida, que morri, que ressuscitei por você, que vivo e governo as coisas para te abençoar, você vai se fortalecer, você vai se tornar forte. Ou seja, nós temos que decidir para onde nós vamos olhar. Ou nós olhamos para os problemas e permitimos que o problema nos enfraqueça, ou nós olhamos para o Senhor e permitimos que Ele nos fortaleça. Quando Pedro estava no barco, Jesus começou a andar sobre as águas. Quantos lembram desse texto? Pedro disse: Senhor, eu quero ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem, dá o pulo, tem coragem, tem fé? Então vem. Imagina, né, Eliane, você dá um pulo na água, escuro, 3 da manhã, vê nada, né? O mar bravio ali, onda para lá, onda para cá. Mas Pedro teve coragem, teve fé, e ele pula nas águas, e ele começa a andar sobre as águas. Imagina, irmãos, que experiência tremenda é essa. Você pisa na água e você não afunda, né? E ele começou a viver isso, ele começou a pisar nas águas ali, e as águas estavam sólidas debaixo do seu pé, e ele estava andando firme, olhando para Jesus, olhando para o Mestre, caminhando sobre as águas. Só que de repente, ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os lados, para as ondas, para o vento, para as dificuldades. Ele tirou a sua atenção de Jesus. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou a sua atenção, a atenção dos seus olhos de Jesus. Começou a olhar para os problemas, as ondas, o vento, tudo isso que estava em volta da vida dele representa os problemas, as dificuldades que estavam à sua volta. Enquanto ele estava firme olhando para Jesus, ele estava caminhando. Mas quando ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as dificuldades, ele começou a afundar. Isso acontece com você, isso pode acontecer comigo. Se nós começarmos a olhar demais para as dificuldades que estão no entorno da nossa vida, a gente começa a afundar. A gente começa a afundar, a gente começa a afundar. E quando Pedro afundou, já estava ali, imagina que a água pegando no pescoço, diz a palavra de Deus que Jesus chegou e estendeu a mão e disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí Jesus levanta ele de novo e leva ele seguro para o barco. Ou seja, no momento em que a fé de Pedro falhou, a graça de Deus não falhou. Por isso ele não afundou. E eu quero dizer para você, querido, muitas vezes eu e você já não afundamos em muitos momentos da nossa vida, porque a graça de Deus tem nos levantado. Porque se dependesse da nossa fé, a gente já tinha afundado. Se dependesse da nossa perseverança, se dependesse da nossa capacidade de permanecer firme na fé, a gente já tinha afundado. Mas Deus, no momento em que Ele vê que nós estamos perdendo, irmãos, a capacidade de permanecer firme na fé, Ele entra com graça. E Ele nos levanta de novo. Ele nos coloca para caminhar de novo.
Por isso eu disse para você no início, quando eu comecei a ministrar essa palavra, Deus não quer você triste, desanimado ou desanimada. Deus não quer você murmurando, chorando no meio do caminho, porque você não tem forças para caminhar. Ele está dizendo para você que Ele te dá força nessa noite, que Ele coloca força em você nessa noite. Eu sou aquele que vive, eu tenho poder para te abençoar, eu tenho poder para te sustentar. Então, ser fiel até a morte. Por quê? Porque aquele que te salvou venceu a morte, venceu o mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Então, quando você começa a se apoiar nele, toda a capacidade para vencer que ele tem começa a se manifestar em você. Aí você começa a vencer o mundo, você começa a vencer o pecado, e você vence a morte. Amém, igreja? Ser fiel até a morte. Porque, irmãos, porque temos que ser fiéis até a morte? Porque aquele que venceu nos sustenta. Mas ser fiel até a morte, não aceitando viver um cristianismo triunfalista que te impede de sofrer por amor a Cristo. O que é um cristianismo triunfalista, irmãos? É aquele cristianismo onde as pessoas dizem para você assim: se você é de Cristo, você tem que ser rico. Se você é de Cristo, você não pode ficar doente. Se você é de Cristo, tudo que você fizer vai dar certo. Se você é de Cristo, nenhum problema vai chegar na tua casa. Isso é um cristianismo triunfalista, que diz que o crente não sofre. E eu entendo que isso é uma ideia errada de cristianismo. Por quê? Porque crente sofre. Amém, igreja? Crente sofre. Sofre ou não sofre, irmãos? Crente passa pelo desemprego? Conhece algum crente desempregado? Conhece algum crente desempregado, irmão Tiago? Tem bastante, né? Crente fica doente, irmãos? Conhece algum crente doente? Inclusive eu estou me recuperando, né? Crente, irmãos, passa por dificuldade financeira? Fica sem dinheiro às vezes? Ou às vezes nem sempre? Crente passa por dificuldade financeira, crente fica doente, crente passa por desemprego, crente passa pelo sofrimento, irmãos. E nós precisamos ser fiel até a morte, no sentido de entendermos que nós vamos passar por sofrimentos nessa vida. E o Senhor, Ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer, ou que hás de sofrer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para a igreja naquele momento. O Senhor podia ter dito assim: o diabo vai tentar lançar alguns de vós na prisão, mas eu não vou deixar. O Senhor poderia ter dito isso? Sim ou não, irmãos? Mas Ele não disse assim. Ele disse: o diabo vai lançar e vai acontecer. Vocês vão passar por sofrimento, vocês vão passar por situações difíceis, né? Mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Por quê? Porque o viver em Cristo, irmãos, muitas vezes vai nos dar a oportunidade de prosperar, mas também vai nos dar a oportunidade de sofrer por amor a Cristo. E existem sofrimentos na nossa vida que Deus não vai impedir de acontecer, eles acontecerão. A gente não gosta de uma pregação que diga que a gente vai sofrer, porque a gente só quer ouvir que a gente não vai sofrer. A gente quer ouvir que tudo que a gente quiser vai acontecer, mas não é sempre assim que acontece. Às vezes o sofrimento acontece, e a gente precisa entender que ali Deus também está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando. Por quê, irmãos? Porque às vezes Deus usa o sofrimento do crente para trabalhar propósitos abençoadores, né? Eu vou citar o próprio João aqui. No capítulo 1, no versículo 9, João diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, olha só, companheiro na aflição e no reino,
e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava preso, ele estava em aflição, ele estava numa ilha que era uma prisão, mas ele, em momento algum, ele diz assim: eu estou aqui porque o diabo me colocou aqui. Eu estou aqui porque Domiciano, que era o imperador da época, me colocou aqui. Ele não diz isso. Ele diz: eu estou passando por essa situação. Pode parecer que foi o diabo, pode parecer que foi o inimigo, mas eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Deus me trouxe a este lugar. Pode ser um lugar de sofrimento, mas eu sei que foi Deus que me colocou aqui. Pode ser um lugar de aflição, mas eu sei que foi Deus que me colocou aqui. Então, propósitos abençoadores vão acontecer através da minha vida neste lugar. E realmente, irmãos, quando Deus mandou ele para lá, Deus estava permitindo que ele estivesse lá para que ele pudesse escrever o quê? O Apocalipse. Se ele fosse morto, como os outros foram, já de imediato, esse livro não existiria, essas revelações não existiriam, nós não teríamos as revelações do Apocalipse. Mas ele precisou passar por um lugar de aflição, e lá naquele lugar de aflição, Deus se revelou a ele. Deus deu a ele revelações para que nós pudéssemos ser abençoados hoje. Então, através do sofrimento de João, que passou pela ilha de Pátimos, você está sendo abençoado hoje. Amém? Ele passou pelo sofrimento lá, mas você está recebendo a mensagem reveladora de Deus hoje aqui. Essa carta que ele escreveu, esse livro que ele escreveu, alcançou a igreja toda, em todas as gerações, chegou até nós. Mas alguém teve que passar pelo sofrimento. Alguém teve que pagar o preço de ir para a ilha de Pátimos, porque Deus precisava de alguém lá, para ser instrumento dele lá, para receber as revelações dele lá. Então, muitas vezes, nós temos que entender que por trás do nosso sofrimento existe um Deus bondoso, amoroso e sábio, trabalhando propósitos abençoadores em nós e através de nós. Talvez você esteja sofrendo hoje, mas Deus pode estar usando esse sofrimento para trazer uma bênção sobre a sua própria vida ou sobre a vida de outras pessoas. Vou perguntar uma coisa para os irmãos. Imagina uma pessoa que serviu a Deus a vida inteira, fez tudo certinho para agradar a Deus. Aí no final da sua vida, ele termina crucificado numa cruz, derramando sangue. Parece que isso é bom? Quem foi essa pessoa? Jesus. Jesus passou a vida inteira servindo o Pai, mas no final ele teve que morrer na cruz. Aparentemente era uma situação ruim, negativa, de sofrimento, de dor, mas por trás daquela situação estava a salvação tua, minha, de todos nós. Deus estava operando algo abençoador para que alcançar as nossas vidas. Havia um plano de vitória, havia um plano de salvação para alcançar as nossas vidas por trás do sofrimento de Jesus. Então eu quero dizer para você, não desanime. Às vezes os sofrimentos vêm porque Deus também está trabalhando em nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, lá em Jeremias 18, que o Senhor, Ele nos vê como barro nas mãos do oleiro. O Senhor chama o profeta e diz: desce a olaria e olha o oleiro trabalhando no barro. Aí ele olha, está lá o oleiro, coloca aquele disco, e coloca aquele monte de barro ali e começa a mexer naquele barro. Aí coloca a mão e mexe para lá e mexe para cá. De repente aquele barro, aquele monte de barro começa a se tornar num vaso. E de repente aquele vaso quebra. O que ele faz? Amassa de novo e começa a trabalhar de novo, até que aquele vaso seja construído, seja totalmente terminado, seja feito. Assim Deus trabalha na sua vida. Às vezes, como o barro nas mãos do oleiro, a gente se quebra, a gente é quebrado.
A gente é quebrado por uma situação de enfermidade, a gente é quebrado por uma desilusão amorosa, a gente é quebrado por um problema familiar, a gente é quebrado por causa de uma crise financeira, a gente é quebrado, irmãos, porque nós acabamos perdendo um ente querido que a gente não estava preparado para perder aquela pessoa. Enfim, tudo isso quebra a gente. Só que o Senhor pega e faz de novo, e vai mexendo na nossa vida, e vai transformando a nossa vida, né? Mas a gente passa pelas quebraduras. A quebradura representa o que? O sofrimento, a dificuldade, né? O problema. Nenhum vaso quer ser quebrado, né? Nenhum vaso quer passar pela experiência de ser quebrado, mas às vezes ele é quebrado. E eu estava lendo sobre essa situação do vaso, e no estudo que eu vi diz que o barro, às vezes ele tem muitas impurezas, né? Ele tem pedras, ele tem sujeira, e aí o oleiro ele tem que fazer uma limpeza, ele tem que tirar toda aquela sujeira do barro. E aí muitas vezes remover aquela sujeira do barro cria no barro uma lacuna, né? Porque algo que estava ali foi tirado, e aí tem que ser refeito de novo. E quanto maior é o vaso, maior é o processo de Deus na vida daquela pessoa. Então, quando o vaso é grande, né, o processo de pisadura do barro também é grande, porque o barro tem que ser pisado para sair as bolhas, as impurezas e tudo mais. Então, às vezes, existe um processo de pisamento, e às vezes nós passamos por isso. Às vezes a gente sente que ele está sendo pisado pelas circunstâncias, mas é ali que Deus está trabalhando na nossa vida, para remover aquilo que não serve e para que a gente possa ser um vaso de honra nas suas mãos. Quem quer ser vaso de honra aí nas mãos de Deus? Então, não desanime por causa do seu sofrimento. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos ser fiéis até a morte, porque Deus nos conhece. Deus conhece você. Diz assim: eu conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos judeus contra a sua vida. Então o Senhor conhece 4 coisas da sua vida. Ele conhece as suas obras, suas tribulações, sua pobreza e as calúnias que falam ao teu respeito. Então, primeiro, o Senhor conhece as tuas obras. O Senhor sabe tudo que você tem feito para agradar a Ele. O que são as obras, pastor, do crente? É tudo aquilo que você faz para agradar a Deus. É tudo aquilo que você faz renunciando às suas vontades para fazer a vontade de Deus. É todas as suas atitudes de fé e de amor, no momento em que você estende a mão para alguém, para ajudar aquela pessoa a se levantar ao invés de criticar, né? Aquela obra sua que se manifesta através da sua generosidade, em muitas vezes trazer um alimento, colocar na cesta, para que uma família da igreja ou fora da igreja seja abençoada. Deus conhece as suas obras em relação à sua humildade. Quando você erra, você se humilha, você reconhece seus erros, você pede perdão. Deus conhece as obras, né, da sua fé, do seu amor. Deus conhece todas as suas obras, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, na rua, no trânsito. Deus conhece as suas obras. Então Ele está dizendo para você: fica firme, porque eu conheço as suas obras. Deus também conhece a sua tribulação. Ele conhece o seu sofrimento. Às vezes você fala assim: Senhor, será que existe alguém que conhece a minha dor, conhece o meu sofrimento, sabe o que eu estou passando? O Senhor diz: eu conheço, eu sei o que você está passando, eu sei da sua dor, eu sei da sua dificuldade, eu estou trabalhando em teu favor, porque eu conheço o que você precisa, eu sei aonde dói, eu sei aonde aperta em você e dói, eu sei onde está a tua dor, eu conheço o seu sofrimento. O Senhor também diz: eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Porque aquela igreja, irmãos, ela era pobre financeiramente falando, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recursos financeiros. Então, financeiramente falando, ela era pobre. Mas o pastor só se convertia pobre ao Senhor Jesus naquela época? Não, irmãos, se convertia rico também. Mas só que quando o camarada se convertia a Jesus, eles confiscavam os bens dele. Ah, você entregou sua vida para Jesus? Então nós vamos confiscar os seus bens. Aí a pessoa ficava pobre. Então ser crente naquela época era bem difícil.
Porque você estava bem de vida, tinha dinheiro, entregou a vida para Jesus, eles iam lá e tiravam o seu dinheiro, tiravam suas posses. Então você ficava pobre. Só que o Senhor disse: você pode ser pobre financeiramente falando, mas espiritualmente você é rico. Porque aquela igreja ela não tinha dinheiro, mas ela tinha muito de Cristo, muito da generosidade de Cristo, muito da fé de Cristo, muito do amor de Cristo, muito da perseverança de Cristo. Então aquela igreja era rica porque ela tinha muito de Cristo na sua vida, e ela permanecia firme. Vinham as lutas, vinham as dificuldades, vinham os problemas, ela estava firme, ela permanecia de pé, porque ela tinha muito de Cristo. E eu quero dizer para você, querido, você vai permanecer em pé se você tiver muito de Cristo na sua vida. Amém? Você vai permanecer em pé se você tiver muito de Cristo. Por fim, o Senhor diz: eu conheço a blasfêmia daqueles que falam mal de você. Então, quando a gente quer fazer as coisas do jeito certo, a gente quer agradar a Deus, muitas vezes as pessoas falam mal de nós. Sim ou não, irmãos? Quando você quer fazer as coisas do jeito certo, lá no seu trabalho, você quer fazer as coisas da maneira correta, de acordo com a vontade de Deus, alguém fala mal de você, alguém te calunia. Por quê? Porque hoje nós vemos no mundo uma cristofobia. Fala-se muito de homofobia, mas a gente vive uma cristofobia, que é aquela rejeição que as pessoas têm em relação às pessoas que servem a Cristo. Se você começa a fazer tudo certo no meio de um monte de gente que está fazendo tudo errado, as pessoas começam a te chamar de moralista, as pessoas começam a te apontar. Por quê? Porque você é luz, e aonde a luz está, as trevas são reveladas. Então, quando você pratica o que Deus quer, você incomoda quem está praticando aquilo que Deus não quer. Porque a sua atitude certa denuncia a atitude errada do outro. Sim ou não, irmãos? Às vezes isso acontece dentro de casa. Se você faz o certo e o outro está fazendo errado, ele não concorda que você faça o certo. Ele quer te convencer a fazer o errado também. Por quê? Porque ninguém quer ser corrigido. Ninguém que, infelizmente, não quer compromisso com Deus, não quer ver aquele que tem compromisso com Deus vivendo esse compromisso. Então, muitas vezes, nós como cristãos vamos passar pela calúnia, pela difamação, pela rejeição, mas o Senhor, Ele se coloca como defensor da sua igreja. Você não precisa se defender, Deus vai te defender, Deus te defenderá. Amém? Então, nessa noite, ser fiel até a morte, porque aquele que te salvou, Ele venceu a morte. Ser fiel até a morte, porque por trás do sofrimento, Deus está trabalhando propósitos abençoadores. Ser fiel até a morte, né? Por quê? Porque Ele conhece você, Ele sabe quem você é, conhece suas obras, conhece a sua pobreza, o seu sofrimento. Ele conhece quem te calunia e Ele se coloca na brecha para te defender. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir que o Senhor esteja nos guardando, que Ele esteja nos abençoando, que Ele esteja preparando o nosso coração, para que nós possamos receber da parte dEle a palavra nesse final de semana, através dos pastores que o Senhor estará trazendo aqui, para nos abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Queremos te agradecer por estarmos na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo, nos animando, nos dando, meu Pai, o direcionamento que precisamos para alcançar, ó Deus, ó Pai, os alvos que o Senhor tem estabelecido na nossa vida para serem alcançados. Queremos que o Senhor continue abençoando a nossa casa, a nossa família. Queremos ver, ó Pai, a tua mão estendida sobre este lugar, ó Deus, liberando bênçãos sobre a vida da tua igreja. Abençoa, Pai, cada pessoa que veio aqui hoje, e que essas pessoas possam voltar para casa, ó Deus, em paz, seguras de que o Senhor com certeza está guardando, abençoando, ó Deus, e sustentando as suas vidas debaixo da tua graça. Ó Deus, sei com cada um dos teus filhos que congrega nesta igreja. Ó Deus, visita cada uma das famílias, ó Deus, que faz parte dessa igreja, entrando com provisão.